Depois que nós regressamos, eu fui ao Supremo Conselho de 2018 e lá recebi um convite, um desafio de um colega para voltar ao campo missionário, cooperando com um país que tem experimentado uma secularização muito forte e que surge uma pequena denominação que se afasta da igreja mãe, que ficou bem liberal, do pessoal nem acreditar direito na Bíblia e ter mensagens bem estranhas, né, que na verdade não é o evangelho bíblico. E isso começou um processo de diálogo com o conselho da igreja e posteriormente com a APMT, que demorou, 2018, demorou 2 anos. Aí o conselho aprovou nós atendermos aquele pedido, foi anunciado na igreja em janeiro. Quando deu fevereiro, aí o conselho disse, não, vamos pensar um pouco melhor aqui. É bom que você volte pela APMT. Você estava pela APMT, então faz os caminhos da APMT. Aí eu volto a conversar com a APMT, aí veio a pandemia, que segurou tudo, todo mundo. Então um processo que era já para ter sido mais rápido, se estendeu, né, até agora. Agora que a gente está experimentando uma nova abertura, né, até para divulgar o projeto e tudo. E aí, nessa conversa com a APMT, eles disseram, você chegou atrasado no tempo aqui. O país que vocês estavam querendo, o convite que a gente tinha recebido era da Nova Zelândia. Eles disseram, nós já aprovamos os missionários lá para a Nova Zelândia, não tem mais vaga não. Eu fui, mas eu fui um dos primeiros. Eu fui o primeiro a ir lá para conversar com o pessoal, fazer entrevista de Isamar, aqui conosco você chegou atrasado. Só que nós temos alguns outros campos que nós gostaríamos de contar com missionários lá. E aí a APMT nos apresenta algumas possibilidades, 3 no contexto aqui da América Latina, e pediu para a gente olhar com um carinho mais especial para o Panamá, que é o que a gente vai ver aí, vamos começar a ver. Ok. Projeto Panamá, né? Projeto da família Montenegro. Eu destaco aí a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, porque ela é a enviadora principal. Os irmãos, para vocês terem ideia da graça que a gente experimentou, né? Cooperando lá. Os irmãos entendem a nossa vocação missionária ao ponto de dizer assim, olha, 40% do projeto nós vamos arcar. Ou seja, eu tenho que rodar atrás dos outros 60%, né? Mas 40% não é pouca coisa, né? É uma igreja, basicamente, queridos, os irmãos estão investindo no campo missionário, porque não conta mais com obreiro, né? Ele vai estar do outro lado do mundo. Nós vamos manter como se você fosse nosso pastor, só que lá no campo. Só que ela não tem condições de fazer sozinha, nem o conselho quis fazer sozinho. Por isso que eles falaram, vai pela APMT, porque a gente poderia ir direto no outro caso, por já ter uma igreja, uma denominação presente, não ia estar perdido, né? É melhor a gente ter parceria de uma outra instituição, e aí foi o caso da APMT e nos apresentaram. Aí são os nossos dados gerais, só para vocês se atualizarem, a última linha, volta aí, Fernando, não é? Os nossos filhos estão hoje com 18, 17, 14 e 11 anos, né? Esté já é uma adulta, e aí Davi está na fila aí, né, para chegar. Eles não estiveram dessa vez aqui presentes, quem sabe em outra ocasião. Vamos lá. Seguindo, aí está o Panamá, está vendo? Uma imagem, pegando um pouco da América do Norte e América do Sul, e aquele retângulozinho é onde está o destaque do Panamá na América Central. É o primeiro país da América Central quando você sai da Colômbia. Pode seguir. O projeto Panamá, eu tenho como lema o versículo que nós lemos, inicial aqui, para promover a fé dos eleitos de Deus, não é? A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E vocês vão entender como ele se justifica mais. Eu entendo que tem tudo a ver com a nossa vocação, com a nossa responsabilidade. Bem, a ambientação. A minha esposa e eu, nós aceitamos o desafio que foi feito pela PMT, de atuarmos na América Central, cooperando com o avanço presbiteriano a partir do trabalho no Panamá. Então foi aquele desafio que a APMT fez. Nós estamos precisando, havia um desejo antigo, há mais de 10 anos que a APMT procura mandar alguém para ampliar o trabalho lá. Então o trabalho do Panamá tem sofrido há mais de 10 anos, sem passar da condição de ponto de pregação, por uma série de fatores, que não cabe aqui ficar detalhando. Só para vocês terem ideia, o missionário que foi para lá tinha uma ampla experiência de trabalho missionário em contexto latino, foi do Paraguai, mas ao chegar no Panamá, além de questões de visto, que é um bocado burocrático, eu peço que vocês orem por isso também, e caro também, para Deus abrir as portas, porque
Isso, gente, dá dor de cabeça quando você vai morar fora como missionário, com visto religioso, não é uma coisa simples. Lá, aparentemente, é um bocadinho complicado também. Bem, esse missionário conviveu com essa certa deficiência, vamos dizer assim, na parte do visto, mas com pouco tempo que ele está lá, ele desenvolve problemas na sua saúde que só foram se agravando, debilitando a saúde dele e o trabalho, e culminando no desenvolvimento de um câncer que o leva. Né? Então, estava lá, tratava, mas nunca resolvia, sabe? O negócio fica voltando, foi piorando, virou um câncer e ele veio a falecer. É nesse período que chega uma nova família, mas pega um trabalho sofrido com esse histórico e com a dificuldade de ser o primeiro campo também dessa pessoa, com tudo mais. Então, por esses motivos todos é que a PMT disse, não dá para ficar sozinho, a gente precisa mandar mais alguém, e de preferência com alguma experiência para cooperar mais. Pode seguir. E aí fomos nós lá, né? Eu e Veridiana, nós fomos no mês passado, lá para, finalmente, né, depois de pandemia, porque a pandemia segurou também, porque uma das primeiras coisas que você faz, se possível, é ir lá ver, né? Para onde é que estão querendo me mandar, né? Onde é que eu vou colocar meus filhos? Onde é que a gente vai viver? Só que a pandemia segurou, quer dizer, desde março do ano passado, né, abril, não me lembro exatamente qual foi o mês, até há 4 meses atrás, foi quando o país abriu para começar a receber visitantes. Mas era complicado, não dava para ir logo de início, porque quem não tinha visto, tinha que ficar de quarentena no hotel 15 dias, e aí custa, né? Aí os índices melhoraram um pouco mais, ele disse, não, agora o país está aberto para visita, basta chegar com a carteirinha de vacinação, e aí foi o que a gente fez, a gente conseguiu ir para lá. Eu e Veridiana, está escrito Panamá atrás, né? Pode seguir. Adiante. Qual é a localização? O Panamá está situado na América Central, é vizinho da Costa Rica a oeste, não é? E a Colômbia a leste. Possui cerca de 4 milhões de habitantes. A maioria mestiços, índios e europeus, mas há muitos estrangeiros também trabalhando em torno do Canal do Panamá. Ou seja, é um país tipicamente latino-americano, que a população é a combinação dos colonizadores espanhóis com o povo nativo mais indígena. Nós que temos uma perna triádica com negros africanos mais forte. Lá nem tanto, lá é mais espanhol com indígena. Você vê pela composição do povo, né, do que é. Porém, como o país tem o Canal do Panamá, que é um canal que circula milhares de navios, milhões de dólares em mercadoria, o país viu que estrategicamente era importante abrir as portas para abrigar empresas estrangeiras também. Então, em virtude disso, há um volume de população de imigrantes do mundo todo muito grande, o que é bem interessante, porque o país é pequenininho, é do tamanho de um estado brasileiro nosso, né? Mas na cidade do Panamá, onde nós ficamos, andando pelas ruas, como eu fiz, e eu gosto de fazer, né? Não é aquele circuito de turista que você vai naqueles ônibus fretados, vê só o que você tem que ver, não. Eu gosto de ver onde está o povo, onde é a vida real, né? Onde está. Então, caminhando, dava para ver etnias indígenas nativas, ainda tem 7 grupos indígenas no país, sem a Bíblia completamente traduzida para o seu idioma. E eles estão presentes, você vê pelas roupas, ele caminhando lá, o povo Guna e outros tantos. Depois imigrantes, né? Eu vi muçulmanos, mulher muçulmana com véu, no shopping, na rua, judeu, enquanto caminhava também, eu vi judeu caminhando. Então você tem uma miscigenação também muito grande. O que é interessante, gente, por quê? Algo que no passado não se levou tanto em consideração, mas que biblicamente já fez parte, que são os recursos do que o pessoal chama de missão da diáspora. Quando Deus levou o seu povo judeu cativeiro pelo mundo, chamada diáspora, eles semearam a esperança judaica por onde foi. Quando os missionários chegam lá falando do cristianismo, a mensagem bíblica não era completamente desconhecida, porque os judeus já falavam do Deus da Bíblia e de profetas e que falavam do Messias. O que os missionários disseram, lembra aquilo que os judeus falavam? Pois bem, é esse Jesus que eu estou anunciando. Isso significa o quê? Que há uma excelente oportunidade também de alcançar pessoas que de outra forma teria muito mais dificuldade de serem alcançadas. A maioria dos países muçulmanos você não pode entrar como missionário.
Nós servimos em um país muçulmano que podia, que era a Albânia. Mas no Oriente Médio, nenhum país muçulmano você pode entrar como missionário. Nenhum. Não é? Líbano era um projeto inicial nosso, mas ele é meio a meio. Cristão e muçulmano não é oficialmente um país muçulmano. O restante não pode. E Deus, pela sua providência, traz essas pessoas para lugares em que a pregação é livre e essas pessoas entram em contato. Então fica uma estratégia potencial também. Pode seguir. Mostrando um pouco mais, agora dando um zoom, né? O Fernando já tinha dado um zoom ali, né? Então, essa segunda imagem destaca um pouco mais o Panamá. A cidade do Panamá está mesmo no centro, o que torna o país, assim, geograficamente muito curioso, porque você tem o Oceano Atlântico ao norte, né? O Pacífico ao sul, é bem diferente do que ao leste a Colômbia e a oeste a Costa Rica. Pode seguir. Vamos ver o próximo ponto aí. Quais são as necessidades do país? Explicando um pouco melhor esse perfil religioso. A maioria católica romana, como é todos os países da América Latina, né? Nós temos a maioria católica romana, representando 88% da população professa o cristianismo, o que é um índice, curiosamente, assim, é mais baixo que o nosso aqui do Brasil, porque você tem outras religiões fora o cristianismo presente em virtude do que eu já falei, de imigrantes, né? Imigrantes e populações indígenas nativas. Desses, 20% evangélicos e quase 70% católicos romanos. 4,7% dessas religiões étnicas pré-colombianas, é quase 5% da população que ainda são esses povos nativos não alcançados, como eu falei, que existem lá. 4,7% também de ateus ou sem religião, 1,5% de outros grupos religiosos, 0,5% de muçulmanos, 0,2% de budistas, 0,2% de hindus, certo? Apesar de toda essa realidade, há a vantagem de ser um país latino com plena liberdade de fé e de expressão. Então, o evangelho pode ser anunciado livremente para qualquer um desses grupos. Pode passar aí. Próximo. Vou intercalando. Vocês conseguem perceber entre a foto desse que vos fala e aquela máscara de um lagarto aí, que é El Diablo Rojo, o diabo vermelho em espanhol. No meio, você tem duas torrezinhas ali, que são uma mesquita muçulmana. Eu fiz questão de bater essa foto, né? Para dizer, essa é a realidade lá, é a realidade desse nosso mundo também, não é? Muçulmanos e pessoas de várias religiões estão espalhadas pelo mundo, ao ponto de você ter uma mesquita já estabelecida. Aquela imagem lá da ponta é uma imagem das religiões pré-colombianas, típicas do Panamá, que acredita que as florestas e o ambiente são habitados por espíritos que governam e ameaçam. É muito comum entre povos tribais que tem, não é? E aí se tornou uma figura folclórica para o povo panamenho, mas mostra esse pano de fundo que é possivelmente até mais forte do que tem aqui no Brasil, de forma caricata, mas nós temos essa mistura também. É tanto que você vê igrejas por aí, que pela nossa denominação não são consideradas nem igrejas evangélicas, que são muito mais pagãs do que propriamente igreja evangélica, não é verdade? Vendendo sal grosso, sabonete ungido, pedinha de não sei o que lá. Isso tudo são práticas típicas de religiões de bruxaria, de pagelança, né, que há nesse meio. Então esse personagem é um personagem predominante nessas religiões e que gera ainda muito temor no meio da população. O curioso é que isso é folclórico para o cidadão da cidade, é verdade, e emprestou o nome para aqueles ônibus típicos. Sabe aquele ônibus típico latino que você vê nos filmes? Lá ainda tem deles. Na cidade do Panamá, a maioria está com a frota moderna, feita que a gente tem aqui. Mas de vez em quando você vê um desses bem colorido, com luzinha, né, e tal. A gente estava esperando um ônibus, eu e o missionário Luiz que lá estava, aí para um desses aqui. Eles são chamados de Diablo Rojo, em homenagem a esse espírito. Deve ser uma aventura boa, né?
Lá eu não entrei não, porque assim, o ônibus para na frente, aí o motorista desce de bermuda, coçando a barriga assim, abre o motor do ônibus lá, mexe lá, aí volta, tenta dar partida, ele dá umas engasgadas, solta aquela fumaça preta, ele sai sacolejando e vai embora. Então, ainda existe muito disso, sabe, aqueles bem coloridos, com aquela música assim, de salsa, arriba, lá dentro. Então assim, foi muito interessante que eu vi a cara de um país latino, mas com a miscelânea de oportunidades muito ricas também, não é? Pequeno, mas com uma diversidade muito grande. Pode passar adiante. Necessidades externas ao trabalho local, né? A gente estava falando do local ali. A maioria dos evangélicos no país é pentecostal ou neopentecostal. Há uma enorme carência de igrejas reformadas e presbiterianas. Faltam igrejas comprometidas com o ensino fiel das Escrituras Sagradas. Há pouco discipulado de novos convertidos. Então, isso aqui é importante dizer assim, esses evangélicos que existem, não têm o perfil de instrução. É evangélico assim, prega o evangelho, a pessoa converteu, tem Jesus, de campanha, né? Você está com uma doença, faz a campanha, não sei o quê. Né? Um dia nós caminhamos por dentro da cidade lá, e deu para ver monumentos enormes, e do que há de pior da nossa religiosidade evangélica aqui, se é que a gente pode chamar até de evangélica, não é? Sabe assim, apóstolo fulano de tal, garanta o seu milagre, venha na campanha de não sei quantas semanas. É esse o conhecimento evangélico predominante que o país tem. Igrejas mais bíblicas são num número bem reduzido. Não há uma única igreja presbiteriana no país, que nós saibamos. De linha reformada, há poucos, aparentemente há, mas poucos, mas presbiteriano não há nenhum. Então é um desafio muito grande. O desejo da APMT é não apenas estabelecer uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, que haja ensino, que haja treinamento, onde as pessoas possam ter um conhecimento bíblico maduro, não é? Mas mais do que isso, ela almeja a plantação da igreja presbiteriana no país para alcançar nacionais e estrangeiros, solidificando uma denominação evangélica reformada e missionária que tenha o Panamá como base para a expansão da proclamação do evangelho na América Central e Caribe. A APMT em toda a região de América Central e Caribe só tem esse trabalho do Panamá há cerca de 10 anos que ainda não se consolidou, e há poucos anos atrás tem uma família na Guatemala. O desejo da APMT é, vamos mandar mais famílias para lá, para que esse trabalho se consolide, deslanche, se estabeleça uma denominação na América Central, e a partir dali nós tenhamos uma base sólida para ampliar o trabalho em região da América Central e Caribe. Vocês estão entendendo qual é o desafio aqui? Quer dizer, não é apenas o trabalho de uma plantação de uma igreja, é a consolidação de um trabalho, de uma denominação e uma base para a América Central e Caribe. Vamos passando. E aí, dando um zoom um pouco maior, você vê a cidade do Panamá, nesse extremo sul, né, que é o Pacífico, e aí tem o canal, o famoso canal, que ceifou milhares de vidas para ser feito, mas é uma das obras de engenharia mais espetaculares que a humanidade já fez. Não é simplesmente um canal que ele cortou a terra e o navio passa, não. Porque há um desnível entre os oceanos Pacífico e Atlântico, e isso poderia gerar um caos geográfico se fizesse isso. Então eles fizeram um canal com níveis. Então o navio entra, chega numa compota, enche de água, ele sobe um nível, aí enche de água, sobe no outro nível, e assim ele controla a vazão da água de um lado para o outro. Aí fizeram um grande lago artificial, que dá para ver ali, onde ele dá passagem. E o país do Panamá surge basicamente em função do canal do Panamá. Até hoje, a economia do país gira em torno do canal. Não somente o que se paga de imposto, porque imagina, você vai economizar milhares de quilômetros de navio que esteja saindo da Europa para ir para a costa oeste dos Estados Unidos. Em vez de ir lá na Patagônia, Argentina, cruza no meio. Economiza milhares de querosene, sem falar que lá embaixo é violento e perigoso para caramba, né?
Mas em torno disso, várias empresas se estabeleceram. Aí é o contraste que eu falei, bem curioso da cidade do Panamá, né? Você tem ainda grupos indígenas caminhando, mas você tem os prédios mais modernos que existem, arranha-céu de aço e vidro, né? Carros importados no país e um trânsito caótico, todo mundo buzinando, bom dia com buzina, seu fela da mãe com buzina e por aí vai, é tudo com buzina lá. Agora, é um pouquinho melhor que a Albânia, então a gente fez um estágio bom na Albânia lá para ir. Pode seguir. A cultura, né? A região metropolitana é multicultural na cidade do Panamá, cerca de 1,5 milhão de habitantes, que é onde nós devemos viver, sendo mais de 90% dos falantes de espanhol. Eu disse, mas não é espanhol mesmo que fala no país? É. Mas lembra que eu disse que o país se abriu para o mundo, dando liberdade para as empresas se estabelecerem? Então, há muitas multinacionais que escolheram, no continente americano, se instalar no Panamá, pela isenção de impostos que há. Eu sei de empresas, até do grupo que eu já trabalhei, que foi a Philips, há muito tempo atrás, que fechou a unidade aqui no Brasil e decidiu abrir no Panamá, porque a isenção de impostos é total. A resultado, eles se instalam lá, e aí estrangeiros vão trabalhar lá. E aí vai usar, normalmente, o inglês com isso, né? Esses falantes de inglês estão mais concentrados na capital, mas como eu falei, há ainda grupos étnicos minoritários falando os idiomas nativos. Pode passar adiante. Aí uma foto nossa no centro histórico do Panamá, chamado Casco Viejo, que foi onde o Panamá começou a ser reconstruído. A primeira ocupação espanhola, houve um motim, uma revolta lá, incendiaram a vila que era a cidade do Panamá. Hoje é ruína histórica, para você visitar, paga o ingresso para ir. Eu não paguei não, eu só vi por fora. Assim, tem uma série de ruínas bem perto de onde está o nosso trabalho lá. E aí depois se recomeça na região que é o centro antigo, chamado Casco Viejo, aí uma ruína de uma igreja católica do século XVI, que tem lá. Então assim, tem bem aquela cara mesmo, essa parte histórica, esse é o contraste. Tem aquela cara típica de país colonizado pela Espanha. A arquitetura colonial ou barroca, né? Você tem um pouco de um e um pouco do outro. E quando você vai para a região mais central, tirando o centro histórico antigo, você tem o que há de mais moderno. Aqui fica um contraste bem interessante. Pode seguir. Qual é o propósito desse projeto nosso? Não é? Consolidar uma pioneira denominação presbiteriana e reformada no Panamá, com vistas a estabelecer uma base da APMT que coordene o seu trabalho na região da América Central e Caribe. Eu já tinha comentado anteriormente, né? Esse é o desafio que nos foi apresentado. Pode seguir. Aí está o grupo atual. É um ponto de pregação, né? Se você olhar em termos de grupo de pessoas, não é nem mesmo uma congregação, não chega a ser. É um ponto de pregação. Com a cara do Panamá. Espanhol, que é a língua utilizada, e das pessoas que congregam hoje lá, brasileiros, residentes, eu não estou falando dos missionários não, brasileiro mesmo, residente, panamenho, obviamente, venezuelano, colombiano, não é? Todos presentes, assim, no único trabalho presbiteriano no país, que é isso aí. Pode seguir. Qual é a missão? Testemunhar de Cristo por uma boa aculturação da família, integrando vida cristã e ministério, pelo desenvolvimento de uma boa comunicação linguística, visando a eficaz divulgação do Evangelho de Cristo, a formação de discípulos com uma sólida cosmovisão bíblica e reformada. É essa a nossa missão que nós entendemos. Em outras palavras, chegando. Chegar para viver, para conviver com as pessoas, aprender língua, cultura, se envolver, para testemunhar de Cristo e cooperar com esse trabalho para ele se desenvolver. É isso que nós estamos nos propondo a fazer. Pode seguir. O próximo. Aí uma foto após o culto dominical, né, com uma parte. Ali você viu uma parte, aí uma outra parte de pessoas. Aí está bem representativo. Pode seguir. O objetivo primário, nesse primeiro triênio, porque a PMT trabalha com blocos, né? Igual um mandato pastoral, né? Você tem um período, aí depois tem o outro. Esse primeiro triênio é cooperar com o estabelecimento desse trabalho presbiteriano pioneiro no Panamá, através de uma assistência inicial ao trabalho pioneiro,
ministrações eventuais de instrução teológica, pesquisa e cooperação mediante necessidades, possibilidades e oportunidades. Em outras palavras, nós vamos chegar, vamos ter um período de adaptação, de aprender bem a língua, a cultura, e já ir cooperando com esse trabalho, mediante aquilo que for possível. O responsável por esse trabalho, que como pioneiro está fazendo de tudo, né? Nós já estabelecemos um acordo lá. Quando eu começar a desenvolver melhor na língua, a minha cooperação inicial há de ser no discipulado dos novos crentes e, oportunamente, no treinamento da liderança futura com vistas a formar. Porém, o trabalho não consiste apenas em cooperar com esse trabalho local. Nós temos que pensar na necessidade do país como um todo, né? Que não há tanta educação. Então, nós vamos estudar possibilidades de oferecer educação também teológica, né? Já entramos em contato com alguns organismos interdenominacionais, que a gente pode cooperar com isso aí também. Então, isso já está sendo costurado, de tal maneira que uma boa formação bíblico-teológica pode ser oferecido para além dos limites da nossa própria congregação, para a igreja evangélica no Panamá como um todo também. Aí, o país dividido nas suas 9 províncias, e 3 comarcas que têm status de província também. O nome província é estranho a nós porque nós não usamos, né? Mas seria o equivalente a estados para nós. É que normalmente o termo província vem de uma configuração de país menor, que não tem estado, e tem razões até históricas antes, né? Então, pode passar. O objetivo secundário. Neste primeiro triênio, nós buscaremos atingir aquele objetivo primário, através de uma aculturação da família no contexto pioneiro do presbiterianismo local, do serviço ministerial progressivo, devocional, estudos, pregação, por aí vai. Até o início de um novo núcleo visando uma futura igreja local. É progressivo, não é? Primeiro aprende língua, aprende a cultura, aprende o jeito que está, aí começa dirigindo a devocional, depois uma pregação, depois o discipulado, depois forma grupos caseiros. E aí, de novo, presta atenção, é outro pedido de oração que eu faço. Lembra, o primeiro foi a questão do visto, não é? Vocês vão perceber daqui a pouco alguns desafios específicos. O segundo é que no tempo oportuno, Deus nos dê um núcleo para começar o trabalho, como foi feito aqui. Que Deus nos dê 2, 3 famílias que queiram começar um outro trabalho, porque a ideia não é lá no final, não é ter uma denominação, não é? Então você começa cooperando com esse, para ele se desenvolver, porque até agora está relativamente estagnado. Tudo bem? Está clara a ideia aqui? Ao solidificar esse trabalho, aí agora abre uma nova frente. Então, a previsão do meu projeto é, ao final desses 3 anos, eu já ter identificado esse núcleo potencial novo. Aí eu volto para a reunião com a PMT e diz, olha, cooperamos lá no trabalho inicial desse jeito, e já identificamos um núcleo novo, num bairro tal, em tal lugar, para começar. Aí vai avaliar para ver se a sinalização pode ir em frente e toca isso aí. Pode passar. Aí uma visão do canal do Panamá mesmo, né? Está um zoom ainda maior. Pode passar. A metodologia. Como é que nós vamos fazer isso, né? Cumprir essa missão. Vivenciar a realidade local, cosmovisão, cultura, idioma, relacionamento, se envolver com a vida do povo, não é? Contatar, estabelecer, fortalecer laços de relacionamento interpessoal e definir, ao final deste primeiro triênio, etapas factíveis do próximo ciclo do Projeto Panamá, a serem progressivamente executadas, sem tudo sobre a graça de Deus. Buscar desenvolver um caráter continuamente servil e aprendiz neste novo campo. Porque sempre que a gente chega numa realidade nova, é preciso ter muita humildade. Não é uma virtude muito fácil de se desenvolver, para mim não é não. Mas assim, o campo missionário humilha a gente, porque você chega falando errado, as pessoas vão dar risada, corrigem, vai. Se o nosso filho, criança, quando está aprendendo a língua portuguesa, vai, mãe, eu te pido isso aqui, você fala, não filho, não é pido, é peço, mas em espanhol é pido, então você tem que dizer, aquele que disseram que era errado quando você era pequeno, é certo lá naquele outro país, é pido mesmo. Não, então você tem que aprender, aqui e acolá, eu meio que vou tentando, né? Aí de vez em quando as pessoas fazem uma cara assim, como está dizendo, não é isso não. Então, são todos esses desafios que tem, né? Pode seguir, o próximo. Aí uma foto nossa, olha o contraste, né? Está vendo o tanto de prédio que tem? Essa já é a região
mais moderna da cidade do Panamá, a área mais moderna, né? Assim, não há muito limite não. Enquanto você puder construir prédio, enquanto andares você conseguir, pode colocar. Então tem aí uma região densamente povoada, com moderno, né? Assim, há uma população muito grande para ser alcançada. Pode seguir? Os alvos cronológicos. Então vamos ver. Esse ano de 2021, no primeiro semestre eu fui pastor auxiliar, exclusivamente, com algumas poucas saídas em busca de apoio. Esse segundo semestre, a gente fez a visita de reconhecimento ao Panamá, né? Do que teve. Continuando divulgando o projeto. Começamos a fazer o levantamento da documentação necessária e esperamos, não sei se vai ser possível, comprar já as passagens de ida agora. Talvez fique para o início do próximo ano. Não é? Eu peço que vocês orem por isso também, porque como eu falei, eu tenho os 40% da minha igreja mãe, mantenedora, a igreja enviadora lá. Faltam os outros. Agora preste atenção, sempre, eu digo por experiência, já fiz muito isso. Quando a gente chega como missionário em outros lugares, muitas vezes o receio dos irmãos diz, esse cara vai passar a sacolinha em algum momento. Vai ter uma hora que ele vai pedir o dinheiro para a gente ofertar. Eu não vim aqui para recolher dinheiro de vocês. Não vim. Eu vim aqui para oferecer para vocês a visão do Projeto Panamá, na expectativa, no desejo de que é oferecido também a possibilidade de você tomar parte deste projeto. Entende? Assim, eu que congrego aqui em Judiapeba, faço parte da obra que Deus está fazendo aqui, também posso e quero fazer parte daquilo que está acontecendo lá no Panamá. E por isso que a gente não quer nenhuma resposta precipitada, nem nada disso. Volta para casa, ore e diz, Senhor, eu posso contribuir com isso? Se você chegar com isso, eu não só posso como eu quero. Não é? Como cristão eu devo participar e a igreja também. Não é? Pastor, mas tem tantas necessidades aqui. Não é? O ponto não é de necessidade, o ponto é de envolvimento, né? Daquilo que fica à vontade. Então, não é fácil, é um período que a gente caminha bastante, muitos mostrando, mas é a maneira que nós temos. Muitas pessoas não sabem, mas a APMT não paga salário de missionário. A APMT é uma agência que media a relação entre a igreja e o campo. E como o número de missionários, pela graça de Deus, tem crescido significativamente, os recursos da APMT hoje, basicamente, cobrem a metade do INSS e o seguro de vida. Então, assim, 99% do recurso vem das pessoas que querem ofertar. Entende? Só para deixar claro isso aqui, porque tem muita gente que tem essa dúvida, né, do que ocorre. Esse próximo ano de 2022, o primeiro semestre vai ser de divulgação intensa, porque eu não estarei mais como pastor, então vai ser exclusivamente para ficar divulgando o projeto. Cada final de semana uma igreja diferente, durante a semana havendo possibilidade ali também de envolver, para que pessoas conheçam e pela graça de Deus, aqueles que queiram participar, se tornem participantes, o que viabilizará o projeto. Não é? Depois a mudança para o campo. A gente tem o desejo, fazendo uma certa estimativa, de ir na segunda quinzena de abril para o início de maio. O que nós temos como alvo assim, de data limite é o primeiro semestre. Nós não gostaríamos de esticar mais do que o primeiro semestre. Porque fica muito longo também, né? E esperamos na providência de Deus até lá a gente ter tudo que é necessário, o apoio, igrejas que orem conosco, que queiram participar conosco, também financeiramente para ir. E aí, ao chegar lá, a aculturação inicial, realidade, língua, estudos, vida na igreja, né, intensamente já vivendo. Segundo semestre, a supervisão da aculturação familiar e o início da cooperação ministerial assistida no local. Será que no segundo semestre já vou conseguir fazer discipulado lá com os crentes? Como é que vai estar? Vamos ver, né? Então essa é a expectativa. Passa aí o próximo. 2023, no primeiro semestre, um envolvimento crescente, colaboração ministerial, usando a língua local, e já começar algum tipo de treinamento de liderança eclesiástica. Segundo semestre, colaboração ministerial progressiva e pesquisa de novos grupos e oportunidades ministeriais. Percebe que vai ampliando aos poucos, né? Então a gente coopera mais, agora diz, ok, daqui, que regiões a gente pode abrir, que portas parece que estão começando a ser abertas pela graça de Deus. E 2024, que é o último ano,
novos estudos bíblicos domésticos, visando identificar melhores potenciais pontos de pregação, e no segundo semestre manter um potencial grupo caseiro, cooperar também na instrução teológica e definir novo ciclo. Presta atenção que essa questão da contribuição teológica não é uma coisa pequena também, é uma contribuição do nosso projeto. Além de pastor, eu tenho servido na docência eclesiástica já há muitos anos. Eu sou professor do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Nós temos um aqui em São Paulo, o JMC, o Belo Horizonte é o Denoel, Nicodemo Zeller. E a ideia da APMT é que eu possa colaborar também, para além do limite da denominação, com a formação de pessoas em igrejas irmãs. Por exemplo, há um país na América Latina muito fechado ao evangelho, que traz um controle muito grande, não é? Um país que ainda é socialista, Cuba. Há uma igreja reformada em Cuba, há uma oficial que tem um controle muito restrito da parte do governo e que, por isso, acaba tendo suas deficiências, né? E há uma outra que não aceitou esse controle, ela é uma igreja livre, e há a possibilidade de a gente cooperar com um treinamento desse também. Eles têm entrado em contato com a PMT e pedido alguém que vá e ofereça treinamento. Então, está no espectro da PMT que a gente, oportunamente, quando desenvolver bem, também coopere com isso. Você percebe que o projeto é um pouco mais abrangente. De fato, é radicado no Panamá, mas visa comunicar a fé e consolidar a igreja na região da América Central e Caribe, onde for possível. E a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês se lembram que alguns meses atrás teve uma revolta significativa nas ruas de Havana, né? La Habana. E o que será que isso vai significar para o futuro? Será que o país vai ficar aberto para o envio de missionários, propriamente dito? Porque uma coisa é você ir dar um treinamento e sair, né? Outra coisa é poder estabelecer-se. Vamos lá, seguindo. Mais uma foto nossa, naquela região do centro antigo. Vocês veem lá por fora uma pista em cima de umas palafitas? Na verdade não é um viaduto, né? Seria uma ponte, né? Porque assim, a cidade cresceu tanto que ficou absurdamente congestionado o trânsito na cidade do Panamá. Absurdamente, assim. E o que eles fizeram? Eles então criaram vias de acesso entrando pelo mar. Para você sair do centro, faz uma volta, assim, quase de 360 graus, né? Porque daqui para aqui você vai gastar 1 hora. Então, 10 minutos você dá esse contorno. Outra coisa, um rodoanel, mas pequenininho, só para ali, bem pequeno. Outra coisa que eles fizeram, na época que construíram o canal, dinamitou, saiu muita pedra, eles disseram, olha, o trânsito já está meio caótico, vamos aterrar o mar e a gente faz pista. Aí foi a minha grande decepção. A cidade no mar e não tem praia para tomar banho. Porque a metade do lado leste é mangue, e mangue só caranguejo que toma banho, não é? E a metade do lado oeste, eles aterraram para virar pista de carro. Como é que vocês desperdiçam desse jeito? Mas dá para ver. Bonito. Vamos seguir. Posso? Quais são os resultados esperados? Queira Deus, ao final do primeiro ciclo de 3 anos. Esses são os nossos alvos. Vocês vão ficar com um projeto aí, viu, reverendo Daniel? Se você quiser usar isso para orar por nós, aqui tem até os motivos e tudo, vai ser muito útil. Primeiro, um desenvolvimento linguístico suficiente para uma relativa boa comunicação em língua espanhola. Todos nós precisamos disso, a língua é a primeira necessidade. É mais perto que o português, e nós esperamos que a gente consiga, a gente não espera não sofrer. Segundo, uma aculturação inicial saudável na igreja e região locais, a partir da nossa residência no Panamá. Se ambientar, viver, se aculturar, conseguir se relacionar bem. Terceiro, uma cooperação na formação de liderança eclesiástica local e em outros contextos transculturais possíveis, como eu falei, possivelmente Cuba ou algum outro treinamento que surja, algumas ideias já estão surgindo lá. E por fim, uma reintegração frutífera de toda a família na vida e no ministério missionário transculturais. E assim a gente vê o trabalho consolidado, expandindo. Junte-se a isso os cronológicos anteriores, né, do ponto de pregação e tudo mais. Pode seguir. Olha aí, ó. Isso na região central, como eu falei, o Pacífico, dá para ver entre eu e Veridiano umas pedrinhas ali. Não tem areia para tomar banho, não. É aterro, né? O pessoal aterrou. Pode seguir.
a área de abrangência no Panamá, a partir da residência na capital, a cidade do Panamá, onde buscaremos consolidar uma base da APMT para toda a região da América Central e Caribe. Pode passar. Fora do Panamá, onde esperamos ver oportunidades e necessidades da atuação da APMT na região América Central e Caribe, como oferecer treinamento teológico e supervisão da agência onde for. Eu já comentei aqui, né? Então, assim, de alguma maneira a gente espera também fazer essa investigação para alimentar a APMT de possibilidades que existem na região como um todo. Há uma possibilidade na Nicarágua, na Guatemala, em outros lugares do que a gente conseguir visualizar também. Pode seguir. Aí, possível treinamento teológico, eu coloco uma foto minha com a sala de aula lá no Seminário de Belo Horizonte e outras em contextos de visita que eu fiz ao Peru, não é? Já é uma coisa que, pela graça de Deus, o Senhor nos tem dado a oportunidade de oferecer. Pode seguir. Adiante. E pedimos a você que se coloque diante de Deus em oração, considerando a possibilidade de se tornar um associado na realização do projeto Panamá, pelo que nos colocamos à disposição para eventuais contatos. A tarefa missionária é da igreja, nós somos parceiros. Tá bom? Então esse aqui é o ponto. Passa aí, Fernando. Um pouco da nossa trajetória no campo da Albânia, onde nós começamos, não é? Pode seguir. Depois passando por Portugal, que foi uma curta passagem, que não permaneceu pela dificuldade de vistos, como já falei anteriormente, e outras. E seguindo, o ministério agora nesses anos aqui no Brasil, não é? Grupo de estudo, conferências missionárias. Aliás, 70% ou mais até dos convites que eu recebo lá em Belo Horizonte é para falar sobre missões. Quer dizer, eu voltei para ajudar na igreja local, mas as pessoas ainda enxergam em mim mais esse missionário propriamente, né? Pode seguir. E aí nós, como nós estamos agora, né? Aqueles que eram indo para o Panamá, foto tirada no início desse ano. Ali estão da esquerda para a direita o Davi, que tem 17 anos, o Arthur está com 14, eu em cima, Felipe embaixo, Veridiana e Esther com 18 anos. E aí eu gostaria de terminar com um pedido específico de oração que tem a ver com a educação, né? Em virtude de pandemia, nós mudamos os planos. Esse ano era para nós já estarmos desde o ano passado no campo missionário, ou então já no início desse ano. Mas por causa da pandemia as coisas seguraram mais, a gente não foi. A minha filha terminou o equivalente ao segundo grau, ao ensino médio, mas assim, vai tentar a faculdade aqui, se a família está por sair? Não. O que nós havíamos combinado então é que ele usaria este ano no Instituto Bíblico, não é? Só que a pandemia acabou com o internato e tudo mais. Quer dizer, foi um ano que acabou ficando um pouco solto, mais solto, não é? O ano que vem, não há perspectiva da gente ir tão cedo, porque ainda faltam tantos apoios. Então eu peço que vocês orem também, porque em alguma medida, há alguma medida de perda e de ajustes nesse processo, para que Deus atenue o máximo possível, para que a vida de todos siga mais celeremente possível. Nós precisamos fazer alguns ajustes também da parte curricular, documental, não é? Então tudo isso requer um estudo e tem que olhar cada caso especificamente. A Esther é um, Davi é outro, o Arthur é outro, o Felipe é outro. Tem a ver com o momento e as exigências e as possibilidades. Então eu peço orações por isso daí também. Ok? Mais um, volta para a tela inicial. É isso. Bem, estou à sua disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o pastor Raimundo, podem levantar uma de suas mãos que a gente passa o microfone. Oi? Levando o microfone. Alguém tem alguma pergunta? A Esther. Vai lá. Tudo bem? Sim, senhor. Então, na verdade, eu percebi que lá tem a liberdade religiosa é completa. Plena. Completa. E aí as notícias que a gente tem na mídia são diferentes lá, que tem opressão política. Então, mas como é, então, o evangelismo lá com relação a essas minorias tribais, como a BNT pretende alcançá-las? Porque a maioria fala espanhol.
Aí Sim. tem esses grupos pequenos. Sim, boa pergunta, muito boa a sua pergunta. Uma das famílias que foi aprovadas para ir para o APMT para lá, é uma família que tem uma larga experiência com trabalho indígena. Trabalhou com indígena aqui no Brasil durante décadas, inclusive com tradução bíblica. Então, eles conhecem até um pouco mais essa realidade, até mesmo que chegaram há 2 meses atrás e já estão começando a se inteirar disso. O propósito é o mesmo que foi apresentado para nós, né? Chegar a algumas famílias para consolidar e ampliar e criar a denominação. Mas como eles têm essa experiência, ele mesmo diz, eu acho que dificilmente a gente vai ficar muito distante desse tipo de trabalho. O que eles já perceberam, eu estou falando o que eu ouvi deles quando estavam conversando lá, é que não há restrições como há aqui no Brasil, como a FUNAI coloca, de uma série de limitações para trabalho. Existe, mas não tão rigoroso quanto aqui. Algumas dessas tribos até já têm igreja presente. Integrados, então. O Oi? povo indígena é integrado à sociedade. Não, ele não, assim, existem Não é grupos e como o grupos. Brasil, né? São É. totalmente silvícolas, É. isolados. Exatamente, tem grupos e grupos. Ainda tem grupos que estão vivendo na floresta, né? A floresta panameia é densa, para vocês terem ideia. O continente americano é cortado pela Transamericana, que vem da Patagônia Argentina e vai até o Alasca. Há um único trecho em todo o continente americano que ele está interrompido. É um trecho de 80 quilômetros, exatamente no Panamá. Porque a floresta é extremamente densa, é pantanosa, e aí tem narcotraficante. Então a gente não imagina um país desse tamanho, não é? Mas você tem floresta densa e povo indígena vivendo em tribo ainda lá. E alguns desses estão mais próximos à cidade, mais integrados, e alguns vão tentar a vida na cidade. Ou faz incursão. Não é? Então, nesses dias que a gente esteve lá, dava para ver nitidamente indígena. Eles não são como os nossos, que mais nativos aí, que fica peladão, não. Né? Então, assim, eles têm as roupas deles, eles caminham pela cidade, mas você percebe nitidamente, pelo traço étnico, pela roupa, a roupa manufaturada, com bordadinho que eles fizeram à mão, com pulseira e tudo. Não é? Então, esses grupos têm já o início de um testemunho cristão, mas não tem a Bíblia ainda traduzida. E uma boa parte dos obreiros que trabalham com eles não fala a língua nativa. Essa é uma das dificuldades que eles identificaram, porque nem todo mundo fala o espanhol, desses indígenas que ainda tem, né? Alguns ainda não falam o espanhol. É um desafio à parte, pode ter certeza, né? Vai surgindo pergunta a cada slide, mas assim, uma das coisas. Em relação o povo lá é aberto, porque brasileiro começa a conversar em fila de qualquer lugar, né? Uhum. A gente é um povo bem amigável. Como que é o povo lá, né? Se é aberto ou não? Eu pensei que por ter muitas culturas talvez fosse, mas não sei. E uma outra pergunta... Bom, outra pergunta eu faço. Não, pode fazer. Já faz direto? É. E outra coisa que eu estava pensando, perguntar, é em relação à saúde. Como que é a relação de saúde? Né? Porque, querendo ou não, a gente viu muitos casos, né, de Covid entre os missionários e a gente Sim. fica preocupado assim, com... Sim, boa pergunta. Bem, o povo é aberto sim. Né? Eu penso que seja uma característica comum do povo latino-americano essa abertura. Porque nós somos um povo miscigenado e acaba sendo mais relacional mesmo. Há alguns bolsões diferentes, mas graças a Deus não me parece que é o Panamá. Né? Então é um povo aberto para papo, para conversa. Apesar da gente ter ficado só 15 dias lá, né? Mas as pessoas abordam, isso dá para ver, isso é sim. Quanto à questão de saúde, não existe plano de saúde como a gente tem aqui no Brasil. A gente já conhece isso, já sabia. Me parece que é muito semelhante à realidade da Albânia, que você faz um plano mais local de um hospital. O hospital oferece o serviço, você paga uma cota lá e aí você tem o serviço. Existe um serviço público também, que ele assiste bem aquelas coisas do dia a dia, sabe? Dor de cabeça, passei mal, estou com enxaqueca, um furúnculo, um troço desse tipo que você vai lá no posto, então isso aí resolve. Agora, há uma recomendação, né, de que em alguns casos, e me parece que lá vai ser assim também, se possível o missionário mantenha o plano aqui no Brasil.
Porque se você tiver alguma coisa um pouco mais complicada, esses dois modelos se mostram deficientes, né? Quando a gente teve na Albânia, era suficiente porque a gente nunca teve nenhuma crise. Ele funciona em termos de cota. Diz assim, você tem, pelo que você paga, você tem uma cota de X para poder gastar com cuidados médicos. Não é aquela, está liberado, né? Como ninguém teve nada grave, a gente nunca chegava nem perto da cota, né? Foram pequenas coisas. Mas se for alguma coisa mais grave, aí a recomendação é manter aqui. Então a gente está estudando a possibilidade. Vai depender de tudo, né? Aí o que é que vai dar para fazer. Ok? Glaucia. O senhor falou da estratégica teológica, mas e a estratégia financeira? Assim, o que o senhor vai precisar agora, nesse primeiro momento, financeiramente de visto, depois para se manter lá? O senhor poderia falar um pouquinho? Ok. O custo do projeto não é um custo baixo. Esse é um dos motivos pelos quais a PMT não estava também conseguindo mandar ninguém para lá, né? Eu conheço pessoas que conversaram comigo, que disseram que gostaram do trabalho, gostaram da ideia, mas quando viram os custos desistiram e foram para outro país. Foram para a Colômbia, porque é mais barato. Então, assim, é um projeto caro. Ele tem o alvo tudo, porque quando a gente fala em projeto, a gente fala manutenção da família e manutenção do trabalho. É diferente, a igreja não está estabelecida, tudo sai do bolso missionário, né? Então, o nosso alvo para cobrir tudo e pensar tudo, e eu ponho no projeto tudo que precisa, inclusive as parcelas da passagem de volta, porque é muito ruim, você está em parceria com o missionário lá, aí ele diz, olha gente, eu estou pedindo uma oferta extra para poder comprar passagem de volta. Por que ocorre isso? Porque nem sempre a gente consegue atingir tudo que precisa. Aí você vai cortando algumas coisas, né? Eu digo, bem, eu corto a passagem de volta e quando chegar perto eu busco, isso vai ocorrendo. O custo que a gente tem como alvo são $6.000. Então é um custo significativo, e mais agora que a nossa moeda desvalorizou, né? Mas essa é a realidade do missionário no mundo todo, né? Assim, para todo lugar que for, ele não recebe em real lá na ponta, né? Você faz uma conversão por dólar e depois para a moeda local. Nesse caso especificamente, é dólar. O Panamá usa o dólar. Mês, mensal. Há um gasto considerável inicial para visto, para mobiliar apartamento e tudo mais. Então esse a gente apresenta também e esperando os recursos da providência para que entre, né? Então a gente desde já tem tentado juntar algum recurso também, alguma oferta que entra extra neste momento que a gente não está lá, também está juntando para esse bolsão inicial, que é montar casa, tirar visto. Visto é uma das coisas que a gente vai ter que decidir também, porque bem carinho, qual a melhor maneira, né, de fazer. Então, assim, não existe muita estratégia para dinheiro, não. Assim, a estratégia é orar, pedir para Deus levantar e divulgar o projeto crendo que Deus usa a divulgação para que pessoas se identifiquem e dizem, eu quero tomar parte disso. E então a gente fica divulgando até chegar a um nível de saída. Qual é o nível de saída? A ABMT recomenda que a gente saia quando atingir entre 70% e 75% do orçamento mensal. Por causa de uma outra característica típica nossa brasileira. O brasileiro é meio desconfiado, será que esse cara vai mesmo ou não, vai ficar aqui e tal. Não é que ele foi mesmo, então eu vou começar a ofertar para ele. Eu até costumo dizer o seguinte, gente, se você é meio desconfiado assim, mas você quer participar, então faça o seguinte, já começa a separar. Agora, porque na hora que eu chegar, eu vou precisar de um volume grande. Deve ser, pastor, desde que você falou, estou juntando aqui na minha poupança, e você foi mesmo. Então toma, desde aquele mês até hoje está aqui. Aí isso nos ajuda a chegar lá, a gente comprar o carro e fazer as outras coisas. Isso assim, e teve gente que fez isso, né? Eu inclusive recomendei, teve um rapaz lá da primeira igreja que disse, eu já posso começar a ofertar para você agora? Eu fiz, pode, mas se você preferir, junte isso para quando a gente for, você mandar tudo e depois você segue mandando o valor mensal. Entende? Assim, na verdade, gente, a oferta, o que é a oferta? A oferta é uma entrega voluntária de alguém que quer tomar parte naquilo que Deus está fazendo. Seja qual uma oferta da reforma daqui do templo, uma oferta para quem está com fome, né? E uma oferta missionária. Quem é que define isso? É você.
Não é correto você tirar do dízimo que sustenta a obra da igreja para dar oferta missionária. O dízimo é o seu compromisso com a igreja local. O que passar do dízimo é voluntário. De que forma eu faço, pastor? Do jeito que você quiser, diante de Deus. Não é? A APMT oferece a possibilidade de você ofertar diretamente para o missionário, na conta dele que tem, ou por boleto via APMT. Você entra no site da APMT, eu mando um e-mail dizendo, eu quero boleto para o missionário tal. Se você não quiser ficar conversando com ninguém, você é daqueles que é self, né? Eu faço tudo por conta própria, você entra no site da APMT, aí entra lá em contribuição, aí procura o nome do missionário, vai gerar um boleto lá e você mesmo paga, entendeu? E tranquilo. Então é do jeito que quiser. A estratégia é essa, é falar e esperar em Deus, ok? Meus irmãos, encerraram. Tem mais alguma pergunta? Eu sei que às vezes surgem várias perguntas. Eu queria só fazer uma última, que é um pouco mais talvez pessoal, em relação ao ser missionário em si. No caso, como a sua família, como os seus filhos, todos eles encaram a situação? Boa pergunta. Para mim, olha, tá, é que está transmitindo também, já que foi bem pessoal, eu queria dar uma resposta bem pessoal também, né? Desde que eu me converti, eu tenho um prazer muito grande em levar a palavra de Deus a outras pessoas. Mas eu venho de uma trajetória tipicamente tradicional de pastor. Você faz a qualificação e vai desenvolver o ministério, praticamente tem a sua família. O que eu percebi com a jornada missionária por mais que eu seja o missionário, os vínculos e o nível de afetação que o trabalho tem com a família é muito maior do que no pastorado. De tal maneira que não é prudente nenhuma movimentação nesse sentido, se não houver anuência da parte da família. Então esse foi um dos pontos que ficou muito claro. Nós voltamos e era motivo de conversa semanal em casa. E aí, vamos ficar aqui ou vamos voltar para o campo missionário? Eu confesso que eu nunca deixei morrer, eu ficava sempre colocando a sementinha lá. A gente vai voltar um dia, né? Vamos orar por isso, Senhor, nos manda de volta para o campo. Então assim, a minha parte de cultivar eu fiquei fazendo. E ocorreu que a família encara isso como normal, né? Os meus filhos olham essa possibilidade sem estranheza, sem antipatia, sem revolta, dizem, vou porque não tem jeito mesmo, né? Claro, assim, filho adolescente, né, gente? Você tem filho adolescente, sabe que tem os dias, né, bons e os dias maus, né? Então, assim, mas em linhas gerais, assim, eu tenho uma filha que é adulta. E foi dada a ela a possibilidade, a liberdade, né? Diz, olha, meu filho, você é adulta, se você quiser ficar no Brasil, estudar aqui, tem a minha família na Paraíba, da sua mãe no Paraná, tem parentes em São Paulo, tem o Mackenzie, você vê, ela diz, não, eu quero ir com vocês. Né? E os outros também, o Davi também diz, não, eu quero ir com vocês. Ele está com 17 anos, vai fazer 18 ano que vem. Então isso traz uma alegria grande no coração, né? A família quer tomar parte nessa história. E o envolvimento é o ritmo de cada um, né? Entende? Do que vai. Não sei se eu respondi.